Pedindo a Deus orientação para que a gente possa conversar um pouquinho sobre liderança, sobre cronograma, né? Tem algumas coisas. Vou fazer uma pensa aqui. Fazer uma oração pedindo a direção de Deus para as nossas vidas. Eu queria que hoje fosse um bate-papo, eu não queria só falar. Tá certo que tudo que é com liderança acaba sendo um pouco mais pesado, mas a gente vai tentar fazer isso ficar mais leve, tá? Não tá agradecendo a Deus, né? Porque Deus nos trouxe aqui, por estarmos aqui nessa palestra. Vou pedir a direção dele agora. Obrigado, Senhor, porque de uma forma toda especial o Senhor nos tirou dos nossos lares, nos trouxe aqui nesse dia tão frio, mas sabemos, Deus, que isso foi da sua vontade, sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Obrigado porque o Senhor falou tanto ao nosso coração nessa parte da manhã, Pai. Eu sei que foi longa, saímos dali da palestra com fome, mas graças a Deus nós matamos a nossa fome e agora nós nos reunimos aqui, Deus, para aprender um pouquinho mais sobre liderança, sobre cronogramas. Que o Senhor usa as nossas vidas, Deus, porque eu sei que o Senhor tem um projeto para cada um de nós de uma forma muito especial. Te agradecemos, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, eu vou estar conduzindo esse momento e conversando um pouquinho com vocês, entendendo que todos aqui são líderes, né? Aqueles que não subiram estão ali se especializando na parte criativa e, né, em trabalhar algumas coisas. E a gente vai trabalhar sobre alguma coisa em relação à liderança. Eu queria, né, conversar. Vocês estão com a Bíblia aí? Então, senão eu vou ler. O tema do nosso congresso é Isaías 54. Isaías 54, 2 e 3. Isaías 54, 2 e 3. Vamos fazer essa leitura juntos, todos nós? Todos acharam? Espera um pouquinho. Isaías 54, 2 e 3. Vamos fazer juntos essa leitura. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o touro da tua habitação, e não a impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem cidades assombradas. Muito bem. A gente que já tem estudado a Bíblia há um tempo, né? Temos aqui alguns pastores, alguns irmãos que já estudam, e eu entendo que a liderança também está estudando e não perde escola dominical, não perde estudo bíblico, não perde a chance de aprender. Tirando um pouquinho Isaías, irmãos, a gente percebe que é um povo muito parecido com a gente. Não sei se vocês concordam comigo ou não, né? Um povo que gosta de andar com as suas próprias pernas e que acaba sofrendo as consequências, muitas vezes, de atitudes que nós fazemos mesmo. Quantas vezes a gente sofre atitudes de coisas que nós já fizemos, né? E uma das atitudes aqui desse povo, diz a Bíblia, se a gente ler um pouquinho em volta ali, a gente vai perceber que o exílio, ele trouxe destruição para Israel, levou Israel muitas vezes à desgraça, a se tornar estéril. Trazendo para o nosso contexto infantil, isso muitas vezes ocorre aí nas nossas próprias igrejas, nas igrejas aí na nossa região. Muitas vezes nós tornamos as nossas igrejas estéreis, tá? Estéril principalmente na área infantil, tá? Eu e a Dani, a gente já tem trabalhado há um tempinho já em relação à coordenadoria infantil, e a gente está cansado de ver igrejas desanimadas com meia dúzia de crianças, aquela coisinha que não desenvolve, né? E como é gostoso a gente conseguir ver do outro lado. Mas muitas vezes a gente está sofrendo a consequência de uma falta de visão, a falta de a gente se entregar, a falta de a gente querer abrir as portas das nossas igrejas, por N questões, né?
Por que a gente não abre as portas das nossas igrejas para as crianças? Quais são os problemas? O que vocês acham? Isso, vai virar uma bagunça. Isso é a ideia de muita gente. Bagunça no que sentido? Gritaria, pé na parede. Não que a gente deixe as crianças fazerem o que quiser, mas acontece, não acontece? A criança come um bolo sem querer, faz assim, ó. Pronto, já né? Aí pega os mais tradicionais da igreja e ó, né? Por exemplo, copo descartável. Vocês têm noção de quanto copo descartável as crianças gastam? É um golinho, jogou fora, pega outro golinho, jogou fora, não é? E tem outra questão que a gente sempre costuma dizer, e que isso acaba chocando um pouquinho: a gente não vai buscar as nossas crianças porque elas não dão dízimo. Que susto isso! É verdade. Porque às vezes não... por exemplo, você tem, que nem na nossa igreja, na parte da manhã, nós estamos mais 50 crianças, né? Não dão dízimo. E aí, como faz? Embora são ensinadas, né? Na oferta da escola dominical, cada um tem uma moedinha. Os irmãos são muito legais, nós estamos trabalhando isso. Cada um dá uma moedinha para todo mundo vai lá, aquela filinha para colocar lá a oferta. Que gostoso! É ensinamento. Tá? Outra questão, de repente falta de capacitação. Outra questão que a irmãzinha nossa falou ali, né? É o caso do barulho. Por que nós separamos as nossas crianças muitas vezes? Na maioria dos casos, hein? Para não atrapalhar o culto, né? Para não atrapalhar o culto. Dá um jeito de tirar as crianças, porque senão com as crianças não tem jeito de a gente trabalhar. Só que a visão é errada. A gente tem que ter um momento especial para as crianças, para que elas possam entender muitas vezes a mensagem. Às vezes um adulto está falando difícil. Tem uns pastores que falam com uma linguagem, né, tão difícil que nem a gente entende, né? Não é mais as crianças, né? Então a gente separa as crianças para fazer o que aqueles irmãos fizeram no teatro. Vocês gostaram? Que gostoso, não foi? E seria bom se todos os cultos fossem assim, ia ser mais divertido, né? Mas é assim que a gente faz com as nossas crianças. Mas de repente a gente olha para as nossas igrejas, a gente vê as nossas igrejas aí paradas, sem crianças. De repente é porque a gente está buscando e não enxergando aquilo que Deus está tentando falar para a gente. Um dia um irmãozinho falou para mim: puxa, como é triste, o corredor está vazio e não tem criança, parece que não tem vida. É verdade, não é? Criança parece que dá vida, dá aquela agitação. Você vê as nossas crianças aí hoje, né? Aquelas que vieram, né? Dão aquele ar de apimentar um momento, né? Mas é gostoso, tá? Então, Isaías estava passando por esse momento. Ele recebeu a mensagem de Deus, mostrando assim: alarga os espaços da tua tenda. É uma promessa. E hoje eu olhando para tudo isso, 200 pessoas, 200 e poucas, 250 pessoas, eu acho que esse momento no nosso presbitério, ou na maioria das igrejas que vieram, esse momento tem que estar chegando. E essa esperança que o profeta está falando para largar, ela foi motivada. Se a gente virar um pouquinho a Bíblia lá para 49 e 19, é algo que o profeta ele sonhou naquele momento, e de repente as pessoas que estavam voltando para Jerusalém começaram a falar assim: espera um pouquinho, não tem lugar para ficar mais. Onde que eu vou ficar? Vamos dar uma olhada? Vamos estar com a Bíblia 49, um pouquinho para trás. Olha que legal, né? A Bíblia, as partes não estão só colocadas por acaso, né? 49, irmãos, 19 e 20. Olha que legal, 49, 19 e 20. Eu vou estar lendo para os irmãos ouvirem, ó. Pois, quanto aos teus lugares desertos e desolados, e a tua terra destruída, agora tu, ó Sião, certamente serás estreita demais para os moradores, e os que te devoravam estarão longe de ti. Até mesmo os teus filhos, que de ti foram tirados, dirão aos teus ouvidos: muito estreito é para mim este lugar, dá-me espaço em que eu habite. Então está na hora, né, de o povo vir, que nem a gente sempre prega. Jesus está voltando, e esse fato vai levar aí esses campos a encherem as igrejas.
Só que se a gente estiver com a nossa visão fechada, a gente não vai conseguir entender aquilo que Deus quer. Se a gente estiver estéril, buscando caminhos longe de Deus, as nossas igrejas vão continuar sendo as mesmas igrejas, trabalhando com os mesmos problemas. Eu costumo dizer assim, a gente tem que fazer com que a nossa igreja cresça, para que a gente tenha problemas diferentes. Chega de problemas iguais, com a mesma pessoa, com a mesma coisa. Vamos lotar, para que elas comecem a trazer pessoas, para que os problemas sejam diferentes. Na nossa igreja, muito interessante, no início, eu estou em Alterosa há 2 anos e pouquinho, 2 anos e meio quase, começou a frequentar uma menininha, pequenininha, começou a vir todo final de semana, de repente essa menininha trouxe o irmão, uma benção o irmão também, começou a frequentar todos, aí de repente em algumas programações onde ela cantava junto com as crianças, a mãe vinha de vez em quando. A mãe vinha, desaguava, chorava. Aí vinha uma vez por mês, aí faltavam uns 2, vinha de novo. Depois, de repente começou a vir uma vez cada mês. De repente começou a vir 2 vezes por mês, 3 vezes por mês, agora está 4 vezes por mês, está vindo estudo bíblico de quarta-feira. Está vendo? Não que nós acreditamos, o pai agora está vindo, não que nós acreditamos que é isca, né? Colocar um anzol na nossa criança, ela vai trazendo todo mundo. Não. Nós acreditamos que Deus ele pode salvar uma criança, através dessa criança, outra criança. Mas é inevitável, que nem esse casal falou pra gente, né? É inevitável. Meus filhos estão felizes. Eu quero estar com os meus filhos. E agora começa a pressão, cidade pequena, os vizinhos começam a falar o quê? Se mudar de igreja, foram pra igreja, tal, tá? Aí ela fala assim, olha, eu me sinto bem, meus filhos estão bem, ali é o meu lugar. Bonito isso. Mas por quê? Porque a gente está tentando espalhar isso, alargar. E o profeta ele começa para restaurar tudo isso, ele começa a cutucar o pessoal. Desperta. Está na hora de a gente despertar para essa seara tão grande. Eu já tive esse mesmo curso, só que com a Lari e com o Rico, que são os fundadores da Expedição Mochila. Irmãos, vocês não têm ideia o quanto esse projeto dá certo. Você sai com uma brincadeira na rua, junta criança, demais. A gente tinha um projeto da antiga igreja nossa, nós saímos com uma Kombi toda enfeitada, todo mundo fantasiado, nós parávamos na rua, descíamos do nada, juntávamos 40, 50 crianças, convidando para uma programação. Todo mundo brincava de roda, de tantas coisas. Dava tempo para a gente fazer dar uma palavra ali rapidinho, orava com as crianças e se mandava. O que acontecia na programação? Lotava de crianças. É simples. E um dos lemas do Rico, que é o fundador, é uma bola, um galão d'água, a Bíblia é suficiente. Ele chegava, colocava os cones, brincava de bola, né? E dentro da brincadeira colocava padrões bíblicos. Depois disso ele sentava, pegava o galão d'água, abria um tangue, colocava dentro do galão, chacoalhava lá, todo mundo lá, colocava para todo mundo, bebiam, falavam de Jesus e as coisas iam acontecendo. Gostoso isso. Então, o profeta está falando para a gente, desperta. Ele está falando assim, sacode o pó. Está vendo, né? Sacode o pó. Tá? O profeta está falando, está na hora de mudar tudo isso. Por isso que entre 49 e 54, o Isaías ele aponta para quê? Para aquele que vai dar o start para a transformação e renovação, que é Jesus Cristo. Então é ele remiu a gente, para que a gente consiga fazer a obra dele aonde for. E dentro desse texto que nós lemos aqui, a Dani lá embaixo, ela está pegando uma partinha do texto que nós lemos, que cadê? Alonga. E não os impeças. Mas eu vou pegar uma outra partinha que fala assim, firma bem as suas estacas. Está na hora de a gente expandir, tá? Pode também tentar ligar para mim aqui, não pode não. Firma, ele está falando ali para a gente alongar as tendas, armar, arrumar, mas tem uma parte que eu gosto muito, que tem tudo a ver com a gente. Firma as estacas. Qual que é a finalidade de a gente firmar umas estacas quando a gente está armando uma barraca? Hã? Ficar firme, né?
para não Essa cair. como se fosse a base da barraca. A base. Se a gente fizer de qualquer jeito, acho que a gente já armou a barraca, né, de qualquer jeito, se a gente não sabe, cai tudo, aquele negócio. Então, finca as estacas. Agora, nada mais apropriado para a gente trabalhar o tema finca as estacas, firma bem as estacas, nada mais apropriado do que a gente falar isso para a liderança. Que legal? Então, o nosso trabalho aqui como líderes é firmar essas ações. É colocar ali algo profundo, saber que as ações não são apenas oba-oba. A gente está cansado de ver os oba-oba da vida. Vamos fazer alguma coisa, junta aquele monte de gente, só vai fazendo bagunça. Está na hora de nós, como os líderes, firmar algumas estacas para não deixar isso ir embora. E eu vou estar falando sobre algumas coisas que faz com que a gente possa fincar essas raízes, né? A importância do líder é tão grande que a gente não tem noção. Isso eu não estou dizendo que o líder é mais importante do que os outros. Não é isso não. Eu estou falando que a função do líder é importante. Porque onde a gente reúne pessoas, há necessidade de direção. É só todo mundo aqui querendo fazer o que bem entender. Não quero fazer isso, vou fazer isso, não vou ficar fora. Não. Preciso de alguém que fala, não gente, é por ali, por aqui. Olha o que diz Provérbios. Provérbios diz assim: por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. Tem noção do seu dom? Como é importante? Mas também um líder fora da vontade de Deus é um desastre. Pode ser vaso de bênção, mas pode ser vaso para desgraça. Qual vaso você está sendo? Né? Vaso de bênção, que entende o fato de estar submisso, ou vaso de desgraça, que faz do jeito que você quer, porque você sabe que é melhor, eu vou fazer independente se a minha liderança fizer ou não fizer. Tá? Por exemplo, algumas frases, olha como que é importante a liderança. Ó, eu vou ler essas partes que eu peguei aqui. Ó. Enquanto não apareceu um homem chamado Martin Luther King, dizendo, eu tenho um sonho, o movimento de direitos civis dos Estados Unidos não era nada. Você viu? O cara levantou e teve coragem. Eu tenho um sonho. Você sabe qual foi o sonho de Martin Luther King? Qual foi o sonho dele? Todas as pessoas iguais, não é? Igualdade. Ele sonhou com os filhos dele brincando brancos e negros juntos. Que bonito. Já pensou se ele não tivesse sonhado naquela época? Quantas coisas ainda não estavam acontecendo? Tá? Por causa de um camarada lá chamado Kennedy. De repente o movimento da NASA, eles não tinham conseguido chegar lá na Lua. Tá? Porque o Kennedy diz assim, ó, vamos colocar um homem na Lua antes que termine essa década. Olha, chegaram. Por causa de um camarada chamado Ray Kroc. Ele tinha um lema na cabeça dele. Olha o ideal dele, olha o lema dele. Ó, quero comida rápida, de bom preço, em um ambiente limpo. O que é isso? Fast food. Se não fosse esse cara, ele estaria ainda aí enrolando muitas coisas. Agora dentro das nossas famílias, você tem sua família. Enquanto ou você ou a sua esposa, na verdade o homem é a liderança, tem que tomar essa posição. Mas enquanto você ou a sua esposa não tomam uma posição diante dos problemas da sua casa, o que acontece com eles? Nada. Só vai aumentando. Vocês já perceberam isso? Por exemplo, na casa de vocês, quando alguma coisa acontece, não, isso não pode ficar assim. Ó o líder. Olha a posição. Olha como que a visão mudou. Olha como que é ruim como os filhos ficam perdidos quando isso não existe dentro da casa. O pai fala uma coisa, o outro fala outra, mas isso aí já é outra coisa, né? Isso já é uma discussão entre criação de filhos e pai, esposa e marido, tá? Mas eu quero falar algumas coisas aqui. Eu quero falar um pouquinho, antes de a gente entrar no ponto que a gente vai trabalhar, é a vida do líder cristão. Qual que é a primeira característica que vem à mente de vocês quando eu falo de um líder cristão? Primeira característica que tem que ter um líder cristão. Eu acho que é a submissão à vontade de Deus. O pessoal foi no cerne lá. Mas a primeira coisa que a pessoa acha que o líder precisa ter é o carisma. O cara tem que ser simpático, um sorrisão. E aí, pessoal, chama...
uma boa oratória. Tá? Por isso que acontece, por exemplo, quando escolhemos pastores para as nossas igrejas. Como que você escolhe pastor? Ele vem uma vez na sua igreja, uma vez, ele fala bonito, quer dizer, os irmãozinhos que não sabem falar bem, tá perdido. Não consegue igreja nenhuma. Se aquele irmãozinho chega na sua igreja e começa assim, bom dia, irmão, pronto, dançou, isso não vai ser escolhido nunca, né? Mas às vezes a gente se engana. Chega um cara que fala muito bem, mas lá no fundo ele precisa melhorar algumas coisas, né, como cristão, né? Mas eu vou falar para você, uma das coisas mais importantes, eu quero cutucar vocês um pouquinho, uma mais importante do líder para a gente conseguir trabalhar uma equipe é o caráter. É o caráter do líder. Se a gente não trabalhar o caráter e a credibilidade, a gente não vai conseguir liderar ninguém. Eu acredito aqui que cada um de vocês aqui, eu acho que a maioria de vocês, tem essa liderança em um departamento infantil, que é uma equipe. Aí de repente você vai falar alguma coisa para o departamento infantil, isso, a pessoa vira para você e fala assim, você não faz? Você fez do outro jeito? Já ouviram isso aí de alguém? Né? Quem ouviu também nunca vai falar, né? Mas, e aí, por que você está falando isso? Você não está fazendo? É duro, não é? Não é duro? Eu vi um dia um comentário assim, né? O pastor um dia ele foi exortar os seus membros falando em relação à bebida. O cara virou para ele e falou, o senhor também bebe? E agora? Não é? E vocês são líderes. Ou se não são, estão trabalhando para que isso seja. Então, irmãos, primeira coisa que a gente tem que trabalhar um pouquinho desse negócio de caráter. O caráter é o que somos em meio à escuridão, quando ninguém está olhando. Manter o caráter aqui na frente é bom, né? E lá atrás? Quando ninguém está vendo. Aí, extrapola quando na frente de todo mundo meu caráter já vai por água abaixo. Aí já está extrapolando mesmo, não tem mais jeito, tá? Mas o caráter é aquilo que ninguém está vendo, você está lá. É aquilo que você é dentro de casa. Gente, quantas crianças dentro das nossas reuniões. Aqui é tudo criança. E a gente está falando sobre briga de papai e mamãe. Mamãe e meu pai batem um no outro. Tá? Ah, lá em casa, meu pai assiste vídeo pornográfico. Gente, vocês não têm noção. Aí você fala assim, ah, beleza, pessoal do mundo. Um dia eu falei, vou chegar no púlpito e vou falar assim, irmãos, é a última vez que eu falo, da próxima vez eu vou dar nomes aos burros, né? Irmão, mas é verdade. Quantas coisas. E a gente como líder, porque quando eu falo líder, os filhos, vocês são líderes dos seus filhos também, tá? Então, irmãos, a gente tem que trabalhar esse sentido de caráter, porque Deus ele está vendo. E a gente não atenta. Sabe por que a gente não atenta? A gente não atenta porque, de repente, a gente não tem noção do valor da nossa alma. Porque se a gente está tão acostumado a viver com falta de caráter, eu vou criar um ponto de interrogação na salvação. Porque às vezes a gente se acomoda, não é? Sou salvo, beleza. Coloca o pezão para cima, fica numa boa. Mas a Bíblia fala que a salvação é você não estar acorrentado ao pecado, preso. Você peca. Mas quando você é salvo, você vai o quê? Não quero isso, em nome de Jesus, me ajuda, ora comigo. Mas quando você está assim acostumado, irmão, né, você fica, né, à mercê de todas as coisas que muitas vezes acontecem, que a gente não está muitas vezes enxergando, tá? Irmãos, dentro de um líder não existe uma personalidade. Às vezes a gente acha que o líder tem que ser extrovertido. Não. Vocês não têm noção quanto eu sou tímido. Vocês não acreditam. Para mim, vir aqui para frente, depois só passou, né? Mas eu sou tímido, tá? Para mim falar em qualquer lugar, depois que fala, vai embora, tá? Uns acham que o líder tem que ser colérico. Não é? O líder tem que ter eu já fui falando, eu já vi algumas pessoas falando, aquele pastor é bravo. Ouviram falar isso? Aquele era bravo, aquele colocava respeito, né? Gente, mas na verdade... Oi? Tem medo. Não ter carinho com ele, na verdade não é respeito, é medo, né?
E o mais necessário dentro de um líder, sabe o que é? É o caráter. É algo que ninguém está vendo, é algo que sai dentro do coração. Ó, bons líderes têm uma mensagem digna de ser lembrada. Uma das coisas que eu mais me preocupo na minha família, irmão, sabe o que é? É saber o que os meus filhos vão lembrar de mim quando eu for. Meu paizão, aquele que pescava, aquele que dava, né, chamava junto. Será que é isso? Ou ele vai falar que aquele ranzinza, aquele que estourado? O que vão falar de vocês? Dentro do convívio de vocês. Né? Um dia vocês de repente vão mudar de cidade, ou um dia vocês vão ficar velhinhos e Deus vai levar vocês. Quais são as marcas que vocês vão deixar? Gente, eu estava conversando com o pessoal aqui, aí estavam falando um pouquinho do antigo pastor, o Gervásio, ficou aqui 11 anos. Cara, contando tantas coisas. Nossa, o cara deixou marcas aí. Isso é gostoso. Será que a gente vai deixar essa marca na equipe que vocês estão deixando? Ou quando você sair da equipe, a equipe vai falar, yes, graças a Deus. Né? O cara foi embora. O cara vai embora. Irmãos, bons líderes têm um estilo de vida digno de consideração. Sabe aquele cara é crente de verdade? Aquele cara você tira o chapéu de verdade. Bons líderes têm uma fé digna de ser imitada. Digna de ser imitada. Vocês têm um padrão de algum líder com todas essas características? Não falem não, só lembrem. Vocês têm alguém que é líder de vocês, que vocês poderiam colocar todas essas abordagens de caráter? Aquele cara é um líder. Aquele cara fez diferença na minha vida. Olha que legal, hein? Agora é o contrário. Será que a gente está fazendo diferença na vida das crianças? Porque elas se veem como líder. E de repente nós somos a imagem mais próxima do próprio Deus da vida das crianças. Né? Poxa vida, está vendo você, a bondade, o amor, o abraço, enxugar as lágrimas. Quantas vezes, nas palestras que a gente teve com as nossas crianças, com crianças, em todo lugar, a gente estava lá pastoreando um pequeno grupo, tal, de repente uma criança toda lá, de repente ela falava assim, pastor, ou tia Pink, hoje eu não estou muito bem, porque hoje eu fiquei de castigo, e o meu pai me deixou desde o meio-dia até 6 horas da tarde de pé no sol, tá? Aí a gente sentar do lado, chorar com ela, abraçar ela, sabe? Aí é legal que você vai criando um vínculo, quando você entra na igreja, a primeira pessoa que ele vai te dar um beijo, um abraço, vai ser você, porque confia em você. Será que são essas marcas que nós estamos deixando uns para os outros? E Hebreus fala isso, vou só recitar o texto. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Puxa, queríamos nós, né? A gente queria que nós tivéssemos esse fato das pessoas olharem para a gente e ter tudo isso. Né? Outras coisas que a gente fala é o que vão escrever na sua lápide quando você partir. Essa já é mais antiga, né? Mas o que vão escrever na tua lápide? Né? O que é sua família? Com a liderança não tem jeito, né? Família, você está ali os filhos, você está ali onde você, na sua igreja, tá? Irmãos, ser líder é ter qualidades espirituais, tá? Não estou falando de você saber toda a Bíblia, né? Eu me emociono muitas vezes quando a gente vê uns vídeos de missão. Às vezes as pessoas não têm a Bíblia inteira, tem apenas um pedacinho, mas eles decoram aquele pedacinho de tal maneira, que vive aquele pouquinho de tal maneira, que é muito mais do que todo o conhecimento que a gente tem muitas vezes, né? Será que nós, vocês como líderes, vocês teriam coragem de sentar no meio das suas crianças ou da sua equipe de trabalho e de repente passar um vídeo da sua vida? Que será que a gente teria coragem? Vem cá, gente, vou ligar um play, olha como que eu vivo. Não é? São coisas que a gente tem que impactar, porque se a gente está buscando liderança, a gente tem que buscar também o caráter dessa liderança. Não estou falando que os outros não precisam ter caráter, é claro que tem, mas muito mais nós ainda, porque nós estamos na frente. Então, aprimorar o espiritual. Outra coisa, ser líder é ter qualidades morais. Morais.
Isso me lembra a vida de Davi e a vida de José. O que lembra de vocês, Davi e José? Primeiro, pum, Davi e José. Davi. Jovem. Hã? Jovem. Que mais, Davi? O que marcou? Obediência. Estamos só na parte boa, né? Jovem, mas que mais que marcou? Adultério, que mais? Assassinato, que mais? Você viu como que marca essas coisas? Tá certo, é um homem segundo o coração de Deus, um homem que mostra que se arrependeu, mas marcou. E José, o que lembra de José? Santo. Hã? Santo, que mais de José? Obediência. Obediência. O que aconteceu lá quando a mulher lá do cara estava agarrando ela? Ele não cedeu. Não, largou correndo, saiu correndo. Às vezes, irmãos, a gente tem que sair correndo, literalmente. Eu ensino o meu pequenininho dessa forma. Pequenininho, ele está aberto a tantas porcarias na escola. Filho, aquele que ama Jesus vê o mal e ó. Aí outro dia ele falou assim: pai, o moleque veio falar pra mim, eu saí correndo com o ouvido tampado. Né? Vai, mais ou menos por aí. A gente tem que fugir mesmo, a gente tem que fugir dessas coisas, porque Deus está moldando dentro do nosso coração algo diferente. Graças a Deus, os líderes estão numa etapa, porque assim, muitos dos irmãos ouvem a palavra, sentam, e a Bíblia fala que ali começa o leitinho, né, espiritual. Só que não fica no leitinho espiritual, ele começa o quê? Comer coisas um pouquinho mais sólidas. Só que o que a gente está cansado de ver é pessoas sentadas no mesmo lugar, no mesma fileira, fazendo as mesmas coisas, não mudando nada. E se vocês já estão tomando esse passo para líder, quem é líder ou quem não ainda é, e tomou esse passo, quer dizer que alguma coisa está balançando aí dentro. Alguma coisa está balançando aí dentro. Outra característica que a gente quer trabalhar um pouquinho sobre líder. Ser líder é ter qualidades pessoais. Ter muito claro a direção que Deus está querendo dar para você não perder o foco. Bom, fechamos, eu não posso demorar muito aí. Bom, sabe qual que é a maior arma, ou seja, a mais poderosa arma de um líder? Agora é legal, primeiro falamos sobre caráter. Caráter a gente não pode abrir mão. Se você não tem caráter, busca o seu pastor, orem, confesse pecado uns aos outros, busca mudar tudo isso aí. Agora, segunda questão importante, líder especificamente. Qual que é a mais poderosa arma de um líder? Se ele não tiver essa questão, é difícil a questão da liderança. Qual que é a mais poderosa arma de um líder? Humildade. Ser servo. Já falamos sobre essa parte de caráter, ok. Motivação. Hã? Motivação. Motivação, não. Visão. Sonho. Visão e missão. Sonho. Se você não tiver um sonho, uma visão, você vai levar as pessoas para onde? Por exemplo, quando alguém chega do seu lado, chega do lado da irmã e fala assim: eu tenho vontade de mudar essa corrupção desse Brasil. Aí o que você vai falar para mim? Nossa, até que tem umas ideias muito boas, mas isso não vai dar certo. Mas quando Deus ele motiva um líder, pode ter certeza que alguma coisa vai acontecer. Tá? Então quando as pessoas vêm falando tantas coisas pra gente, a gente até duvida. Mas quando Deus ele motiva e alimenta o sonho de um líder, tudo pode acontecer. Tudo pode. Estava no nosso sonho esse congresso infantil. Sonhamos, tá? Vendemos o sonho, motivamos pessoas. Aí, irmãos, estão aí. Tá? E eu tenho certeza que vocês vieram motivados para cá, não apenas para ver como que é as coisas, mas porque alguma coisa está incomodando vocês. Eu costumo dizer isso, tem uma palavra de um camarada que ele fala que isso é um descontentamento santo. O que está descontentando você? O que te motivou a vir aqui? Pode falar, o que está motivando você? O que aconteceu? Você está feliz porque se você está com a barriga cheia numa boa, você vai passear no congresso, vai paquerar no congresso, vai comer a comida do congresso, não é? Vai ficar lá fora, né? Mas se a gente tem um descontentamento no nosso coração, alguma coisa tem que mudar. Quais são os seus descontentamentos em relação ao ministério infantil? O que te motivou a vir aqui? Você estava lá no... O que te motivou? Essa menina me viu, ela falou assim: pastor, vem cá, eu quero ver esse negócio, quero levar lá para minha igreja, né? Por quê? Qual o clique que
que fez você tomar essa atitude? Eu acho que é mais na minha vida, assim. Mas mexeu, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso mudar, eu preciso ajudar. Eu acho que eu tô muito de braço cruzado. Eu preciso Amém, fazer Senhor. alguma coisa. Amém. Ela conseguiu trazer a família inteira. Tem uma força de liderança. Eu acredito que ela chegou e começou, mamãe, papai, né? Trouxe todo mundo. Conseguiu trazer a família inteira e mais o pessoal. E aí juntou todo mundo, né? Muitas coisas que eu tenho em mente, que ainda não vou me perdoar, pastor, eu estou colocando, eu tenho planos, já foram dito aqui, a maioria dos que eu tenho em mente, que eu tenho plano, já foram executados. Pois é, irmão. Coloca isso em oração, busca, conversa com o pastor e vai um trator para frente. É assim que a gente tem que ser. Semana passada nós trabalhamos na nossa igreja aquele tema, presta conta da tua administração, né? Gente, Deus ele vai prestar. O que você tem feito com o talento que Deus, com o dom que Deus tem dado para você? Eu falo que as maiores ideias e projetos, sabe onde que estão? 7 palmos debaixo da terra, credo, pastor. Mas é verdade. Os maiores projetos estão enterrados. E as pessoas não dão um passo em direção para trabalhar isso. O que está te incomodando, irmão, dentro do Ministério Infantil? Nós estamos aqui no Ministério Infantil. O que está te incomodando? A não permanência das crianças na igreja. Ah lá, isso tem que. Vamos fazer, tem que fazer alguma coisa com isso. Vamos prender? Não dá, né? Prender não dá. Né? Mas a gente tem que fazer alguma coisa. Tem que mostrar que é legal, que é bom, porque eles têm uma visão assim que ser crente é ruim, que não faz isso, que faz aquilo. Então, eu acho que. Tá vendo? É uma visão. Tem que ser trabalhado isso aí, não pode morrer. O que mais? O que te motivou a vir aqui, irmã? Para mim, é assim, que a Amy era uma questão da equipe lá da igreja. O que mais está me incomodando é essa falta de voluntários nessa área. Mas assim, Deus me falou, usou muita gente para falar o que eu tenho que fazer. Né? A gente precisa fazer alguma coisa. A gente vai falar um pouco sobre isso A também. gente está só reclamando, mas Mas assim, é uma questão. precisa Na fazer igreja é alguma assim: 80% aponta, 20% trabalha. Não podia ser o contrário, né, gente? Em vez de falar assim, ô pastor, o senhor falou português errado. Ah, olha lá o que aconteceu, que não sei o que. Gente, arregaça as mangas, tem tanta coisa para fazer. Tem tanta coisa, vocês não imaginam dentro da igreja o que tem que fazer. Né? O que tem motivado? Qual é o seu descontentamento santo? Neemias teve esse descontentamento, vocês lembram? Qual foi o descontentamento de Neemias? Os muros caíram. Ele começou lá, eu não falei para a gente não estender, mas no início lá, só tem 30 minutos. No início lá de Neemias, estava lá. Alguém foi falar para Neemias que estava tudo ruim. De repente, eu fiquei imaginando esse cara foi dormir, e a coisa começou a virar na cabeça, ele não dormiu, ele acordou, não, eu vou lá resolver o problema, eu vou construir os muros lá. Tá vendo? Reconstruir os muros. Foi lá. Agora o que ele fez? Só para a gente dar uma pincelada do que a gente vai falar um pouquinho, se der tempo ainda, tá? O que ele fez? Ele teve a visão, ele trabalhou para isso. O que ele fez para trabalhar para isso? Ele não perdeu tempo não. Ele foi falando para um, foi para outro, depois foi lá para o rei, teve que pedir lá uma licença para o rei, depois ele foi lá e pediu a madeira do rei, depois pediu a pedra do rei, a areia do rei, o cimento do rei, e foi. Tá vendo? A visão, o que acontece? Se esse cara não tivesse se incomodado com essa situação de ver Jerusalém tudo lá destruído, né? O que tem desmotivado o nosso coração? Que visão você está criando dentro de você? Agora, quando eu falo de visão, irmãos, às vezes a gente fica com medo de dar errado as coisas, né? Eu aprendi uma coisa: você pula. Se errou o alvo, mano, volta de novo, vai pular de novo. Pula, um pouquinho mais para a direita, volta de novo e vai de novo. A gente tem que ser persistente. Se a gente viu os homens da Bíblia, foram persistentes em conseguir aquilo. E a visão cria paixão por aquilo que você faz, que leva você a ir à frente, leva você a fazer. Muitos líderes estão frustrados diante da sua incapacidade de compreender a visão de Deus. Isso pode acontecer por várias coisas. Por que ficam frustrados? Ou é falta de dom? Porque, irmãos, não tem problema se você não é líder. Não tem problema.
tá? Porque assim, eu li um livro que estava muito interessante, esse livro falando assim, bom, você precisa acertar a área espiritual da sua igreja, você vai chamar o pastor. Você precisa acertar a bagunça que está tudo, você vai chamar um administrador dentro da igreja. Agora, se você precisa de uma visão, você precisa de um líder para direcionar as nossas. Agora, quando a gente está meio confuso, é porque falta de dom. Tá? Essa semana a gente vai iniciar na nossa igreja uma aula sobre dom, para a gente saber onde que a gente se encaixa. Né? O que acontece dentro do dom? A gente fazer coisas, a gente se desgastar e porque não está dando seu dom. Por exemplo, nosso departamento infantil, a gente trabalha de uma forma assim. Normalmente são 10 classes, um exemplo, 10 classes, 10 professores, com uns 10 ajudantes e com todas as crianças, não é assim? A gente trabalha um pouquinho diferente, eu acho que o Moçambique deve estar caminhando para isso. Nós trabalhamos assim, um contador de história, ou um grupo de contação de história, que nem foi feito ali. Aquele grupo foi lá o quê? Contou. Todo mundo ali ouviu. Logo depois que acontece ali tem um louvor, um pessoal que louva, dom certo, tá? E de repente, acabou tudo, repartimos em grupo, e cada grupo tem um pastor de grupo que vai trazer a mensagem e mastigar para o dia a dia. O que a gente fez num montante desse? Porque às vezes nas salas de aula o que acontece? Bom, eu sei dar aula mais ou menos, a irmã sabe, outra também mais ou menos, e a gente acaba dando aula mesmo não sendo dom. Quando não é dom, você soa pra caramba, hein? Pra contar uma história. Você tem que... E para ir para cantar é a mesma coisa. E quem não tem dom para cantar? Melhor que não cante, eu acho, né? Mas às vezes por quê? Fora de quem sabe cantar? Quem sabe cantar faz nas costas, toca tranquilo. Então é dom. E liderança é dom. Agora pode ser também falta de oração, de repente a gente está permitindo que o pecado domine a gente, ou várias coisas quando isso acontece, tá? Outra coisa que a gente vai falar um pouquinho, irmãos, a liderança, liderando equipes dos nossos sonhos. Por exemplo, a gente está trabalhando a nossa parte que a gente trabalha um pouquinho o nosso caráter, a gente trabalhou com a relação de visão, como é importante a gente apontar para um lugar certo, trabalhar para aquela direção e levar as pessoas para isso. Dentro disso, depois a gente podia abrir um leque, né, que não vai dar tempo de eu abrir. Como que a gente vai passar essa visão para as pessoas? É uma outra questão. Você viu como que a gente, se for falar aqui, a gente vai falar o dia inteiro? Ter visão é uma coisa, a questão é passar essa visão para os outros. Motivar a sua liderança que essa visão é a melhor. Tá? Discutir e trabalhar isso, mas não vai dar tempo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa liderando equipe dos sonhos, tá? Como é o fato de a gente lidar com pessoas? Difícil, não é? Muito difícil. Já tiveram problemas assim com convívio? Às vezes dentro de casa a gente tem problema, não é? Às vezes o maridão, a esposa fala de uma coisa, o maridão fala de outra coisa, aí de repente cruzam as informações, né? Família então, quando abre um pouco o leque da família. E agora, ministério é a mesma coisa. E a gente vai ter que trabalhar essa forma, porque uma equipe, ela não cai do céu pronta. A gente não encontra uma equipe por aí, ou beleza, uma equipe redondinha, vamos aqui que isso aqui eu quero estar junto com você. Não, a gente tem que trabalhar para a gente conseguir buscar a formação dessa equipe. Tá? De repente esse é o problema. Né? Dentro das nossas equipes as pessoas não se falam, tem as diferenças. Um dos grandes problemas é não ter um líder dentro de uma equipe. Aí todo mundo quer mandar, todo mundo quer dar o seu piteco, todo mundo quer direcionar. Agora, a gente tem que entender que a equipe é o melhor caminho para a gente conseguir trabalhar um ministério segundo o coração de Deus. Você vê o que Jesus fez. Jesus ele levantou os seus discípulos, os seus apóstolos, trabalhou e dali para frente, desandou. Vocês perceberam ali que o Dr. Cabeça e a tia Pink pouco fez? Ele só apresentou. Você viu o pessoal lá fazendo teatro? Fiquei muito feliz de formar uma equipe até com o pessoal dos músicos daqui. Nós passamos aí o que a gente ia falar para o pessoal daqui. Não, pastor, pode deixar, não sei o que. A música que nós vamos cantar agora, que foi a música do congresso, a gente vai cantar agora na volta. Esses irmãozinhos daqui, eles fizeram umas 5 versões
da música. O pastor, estou mandando para o senhor para ver o que o senhor acha. Vou passar 5 para ver qual que o senhor gostou. Mas é o empenho. Tá? Já pensou se a gente não tivesse palestrando lá, não tivesse uma equipe cuidando aqui da comida? Vocês vão reclamar, vocês vão embora depois do meio-dia e meio. Tá? Se não tivesse o irmãozinho, né, até eu falei para o pessoal aqui que eu ia levar o seu Francisco embora lá para uma igreja. Né? Já. Levar o seu Francisco lá para a igreja, gente. Gente, tudo que precisa ele ajuda. Como é gostoso. Já pensou se não fosse o seu Francisco aqui? A gente estava perdido, literalmente, nem de tudo isso, tá? Irmãos, então uma coisa que a gente tem que trabalhar, para a gente conseguir trabalhar o grupo, por exemplo, se nós aqui nos reuníssemos para trabalhar juntos, sabe uma das coisas que a gente teria que trabalhar para equilibrar? Dom. Isso a gente tem que trabalhar. E dentro de uma equipe, por exemplo, faz de conta que vocês 5 aqui são da uma equipe. 1, 2, 3, 4, 5. Para que a gente consiga trabalhar em equilíbrio, é saber qual é o dom de cada um. Você sabe qual é o seu dom? Qual que é o seu dom? Música. Seu dom? Informática. Seu dom. Seu dom. Seu dom. Olha, tá ficando bom. Pelo menos as lideranças aqui estão firmes. Seu dom. Projetos. Seu dom. Hã? Muito bem. Deixa eu ver alguém. Minha irmã, seu dom. Evangelização. Isso é. Seu dom, Silvio. É um dom muito especial. Cuidado, pegar as críticas, pegar o pastor chorando. Ninguém vê pastor chorando, só a esposa. Só isso não é verdade, pastor Marcos? Não é verdade, Hugo? Só a esposa que pega a gente lá quebrado e vem fazer um cafuné na gente. Irmãos, mas é importante o dom. Né? Nós trabalhamos no antigo ministério nosso. Uma prima minha, ela achava que ela tinha o dom de música. E ela realmente toca música. Tem dom, mas não com criança. Então ela tinha um problema com a música, de trazer e quebrava o ritmo. Enquanto as crianças estavam lá, ela quebrava aquele ritmo. No fim a gente foi perceber o quê? Que ela não tinha o dom de música infantil. Pode ser que ela tocava muito bem para os adultos, mas no infantil não. Sabe onde que ela se encaixou? E foi bênção. Na organização. Eu não conheço uma pessoa com esse dom tão melhor do que a minha prima. Minha prima, olha, vamos fazer um acampamento, pode deixar que eu vejo. Garfo, faca, colher, não sei o que. Os mínimos detalhes. Ó, não esquece da fita crepe. Olha, gente do céu, nunca vi. Só que acertou. Ó, uniu o agradável. Isso, pessoa certa no lugar certo. Pois é, todos ficam felizes. Então, uma sugestão. A pessoa certa, no lugar certo. Mesmo assim, Você reclama? tem um ai, só ser desagrado. Como que a gente faz com isso, né? Tem que ter muita sensibilidade, E a né? questão assim, ó, de você for explicar mesmo. Acho que agora só falta subir no grupo e fazer o relatório antes. Ó, gente, é assim, vai acontecer assim, é assim. Tem alguma dúvida? Anotar o nome da plateia, porque quem não teve nesse dia, depois que alguém falando nesse dia, você não estava lá. Mesmo que a gente esteja. E uma das características do líder, tá, é relacionamento. Se você não tem esse dom de relacionamento, não sabe conversar com as pessoas, então você pode ou buscar melhorar isso, ou buscar o outro dom. Relacionamento, porcentagem, quanto que você colocaria como bandeira? Quanto que pesa no bandeira? Olha, meu irmão, se você não tiver um jogo de cintura, você estoura qualquer grupo. Por mais que você fale assim, a gente é de uma linha mais conservadora, então na hora de falar, a gente fala a verdade mesmo, tá? Mas mesmo a verdade, a gente tem que falar com jeito. Porque se você não falar com jeito, você arrebenta tudo. Eu acho que, olha, porcentagem, 70. me ajudem aí. Quanto de porcentagem, meu irmão? 95%. 70%. 95, 100%.
Isaías falou certa vez que o pastor tem que conhecer a aparência do rebanho. E procurar conhecer bem as pessoas que estão no Relacionamento. O pastor tem que conhecer, o líder precisa. E para conhecer, a gente o que precisa? Estar perto, comer na casa da pessoa, né? Passear junto. Não é assim que funciona? Chamar a pessoa para comer na sua casa, invertir agora. Isso aí mesmo. Então, olha como que é importante isso. Então, dom, a gente entrou um pouco no relacionamento, mas é importante, irmãos. Vamos trabalhar isso. Tem irmãos com ótimos dons, mas não fala para resolver problema, porque vai piorar o problema. Agora, assim, a pessoa descartar, não, é o dom que é diferente. Nada contra. Já pensou se todo mundo fosse pastor? Que coisa mais chata. Né? Olha a briga para pregar no púlpito. Mas graças a Deus que não é assim, né? Bom, irmãos, outra coisa para a gente trabalhar. Para a gente trabalhar esse negócio de equipe. A equipe ajuda no planejamento. Aí entra uma coisa, né? A gente como liderança, a gente também tem que estar atento para as ideias uns dos outros. Embora o líder tenha a visão de onde quer chegar, você pode acoplar a essa visão algumas coisas. É importante a gente estar junto, conversando. Olha, não deu certo isso, não deu certo isso. Isso. Por exemplo, o departamento infantil lá da nossa igreja, o que faz? Toda vez quando acaba, eles se sentam. O que foi bom? O que não foi bom? O que deu trabalho? Como que a gente vai resolver isso? Nosso conselho é a mesma coisa. Acaba o culto, a gente vai lá para o nosso cantinho lá. Aí o pessoal passa do lado, opa, já sai correndo. De vez em quando entra o pessoal assim, sem querer no corredor, opa, aí sai por lá e vai embora. O conselho reunido, acho que o pessoal tem, não, mas a gente se reúne para quê? Como foi a semana? O que aconteceu? Tem fulano para visitar. Tem uma falha. Existe ali alguém falando dessa forma, alguém falando da outra forma. Importante a gente estar junto. E no departamento infantil é a mesma coisa. Agora, se você conduzir para dentro da sua casa, não é assim? Uma das grandes reclamações, ou esposo ou esposa, que é a mesma, equilibrada aí, o que é? Um conversa com o outro, não resolve os problemas juntos. É o diálogo, né? Realmente isso é muito importante. E até inconscientemente, o Zinha está aqui para mim. Para não deixar o mentir sozinho. Todo domingo, depois que termina a escola dominical com as crianças do projeto, são 80 crianças todo domingo aqui nesse salão. E a gente vai para a cozinha, ali um lavando, outro arrumando, outro guardando, e a gente já vai fazendo feedback, o que deu, o que não deu, o que precisa, já engata para a próxima semana. E eu estou aqui, comentei até com ela, eu estou muito feliz porque a nossa equipe, graças a Deus, é uma equipe unida, não tem o que reclamar. Não, eu tô boquiaberta, que a minha ficha caiu agora, que ela anda sozinha, assim, uma sinergia muito grande da equipe. Precisa fazer, não precisa mandar. Sabe, ninguém tem que delegar nada. Eu estou no papel de líder, mas está todo mundo de olho. Os dias corre para baixo para cima, o outro busca uma coisa, você quer acudir. Quando alguém fala, precisa fazer, já fez, já está pronto, já está acontecendo. Então, glória a Deus. Que bom. Isso exige relacionamento. Se você não se relaciona, você não sabe como que um pensa, como um age. Gente, vai chegar uma hora na sua equipe que você vai estar lá junto, só o fato de você fazer assim. Já sabe. Opa, tem alguma coisa ali, alguém dando trabalho. Exatamente. Mas existe umas coisas também. Por exemplo, eles têm uma equipe aqui que todo mundo que está na equipe quer trabalhar, né? Mas existem situações, como no nosso caso, que até estava subindo o pai comentando, né? Não, você dá as coordenadas de
E aí é difícil, porque não que a gente vai esgotar, não é isso, mas nós gostaríamos de ideias diferentes, ideias novas, e nem sempre acontece. Eu acho que isso é importante, né? Mas você não esquece de uma coisa, a sua visão, não esquece dela, porque é ela que vai motivar, porque às vezes a gente vai criar uma visão de comunidade, né? Então, o que vocês acham que é bom? Pronto, cara, você vai dar 200 direções, aí de repente, aí por isso que eu falo, o líder tem a visão, opa, eu quero chegar do outro lado da rua, agora se eu vou fazer uma curvinha lá, ou eu vou parar, não tem importância, eu quero chegar lá, eu quero, mas não vamos chegar para motivar a gente, porque o que a gente não pode fazer é se vender para isso, de repente assim, estou precisando de qualquer um, gente, aí vem uma pessoa que não é compromissada, que não tem caráter, que não está afim de levar, porque você vê assim, falta de caráter de vida cristã, chega atrasado em tudo, não leva a sério o estudo bíblico, não está fugindo das coisas que são ruins, tudo isso é ruim, isso como ministério. Então a gente tem que trabalhar isso, né? Ô, pastor, deixa eu só dividir uma coisa com os irmãos. Existia a gente para sair da rotina dos com as crianças, vamos fazer uma festa. Tá, vamos fazer uma festa fantasia. Tá, ficou combinado que a festa fantasia. Chegou na hora do antes de dar o recado, festa fantasia, vai super-homem, tá? Não, vamos fazer uma festa fantasia, mas com personagens da Bíblia. E cada mãe arrumou a roupa do seu filho. O meu filho foi de Sansão. E eles tinham que estudar qual é o papel dos personagens. Porque chegou lá e eles tiveram que falar, por exemplo, quem foi Sansão? Gente, deu certo, foi uma bênção. Ficou que bacana. Que legal. A direção, a visão. Isso não quer dizer, isso é legal que ela falou assim, ela teve uma visão, vamos fazer o quê? Uma fantasia de super-herói. De repente caiu a ficha dela, só que ela não tem vergonha de falar, gente, vamos mudar tudo, gente. Vamos colocar esse personagem bíblico. Não tem problema. Mas porque isso leva a gente a ter essa motivação. Outra coisa, irmão, a equipe gera energia e alegria. Quando a gente começa a trabalhar isso, olha, a parte da gente trabalhar o fato do caráter, da visão, de passar a visão, de trabalhar o fato de eles entenderem que é bom estar junto, do companheirismo, do fato de eles entenderem que é importante, as opiniões também são importantes, não são descartáveis, tá? Isso gera dentro da equipe o quê? Energia e alegria. Alegria de servir, de poder tirar uma contribuição do próprio bolso e investir sem ficar ali, não, gastei 1,50, quero um reembolso ali. Alegria de querer de investir no reino de Deus. Alegria motiva, por exemplo, o fato do departamento infantil, ele pode englobar várias pessoas. Isso traz alegria. Vocês não sabem a alegria que se espalhou na igreja por causa do nosso congresso. Porque a gente, como preparou o congresso, a igreja acabou respirando um pouco isso também. Um fez isso, outro fez. A maioria das coisas que tudo foi, que nem isso aqui, irmãos. Um colou, outro fez esse negócio aí mesmo, Outro teve a ideia, outro colocou. Cada um participou. E hoje à noite vai vir o restante da nossa turma lá, que veio, cada um que vai vir fez alguma coisa. Então, olha a alegria de eles poderem estar aqui e ver as coisas que eles ajudaram a contar. Gente, isso traz alegria, mas lembra? A direção, lembra aí a seriedade de levar a Bíblia certa, de não deixar se vender com as pequenas coisas. Outra coisa, a equipe gera oportunidade. Você está junto num grupo, você cria oportunidade, dá a chance da pessoa testar o dom em outra coisa, fazer algo diferente, buscar um outro plano diferente, de repente dar oportunidade para uma irmãzinha que faz alguma coisa diferente a mostrar. Gente, muito bom. Dando dor cabeça. O líder, ele deve usar a linguagem seguinte: quem quiser ajudar, me procura. Ou ele desenvolve o trabalho indo lá e delegando. Eu acho que pode ser os dois lados. Por exemplo, a gente teve muito bom resultado, que eu ia puxar para o outro aqui, como formar uma equipe. A gente já teve muito bom resultado de chegar para a pessoa e incentivá-la
a participar do ministério, não necessariamente também dentro da contação de história e tudo, mas em qualquer parte, você incentivando. Olha, eu preciso muito de você. Eu sei que... E outra coisa que o líder tem que saber fazer e entender, que o jeito de falar também influencia. Se você chegar para a pessoa, então, meu irmão, não consegui achar ninguém, né? Ó, faz um bolo, qualquer um, qual bolo? Qualquer coisa. Agora, se você chegar assim e falar assim, meu irmão, eu tenho aqui, são as falas da Dani, da minha esposa, tá? Eu tenho aqui uma missão muito importante, porque vai colaborar com a salvação das crianças. Eu sei que você sabe fazer. Faz um bolo. Mas não um bolo. Um bolo de chocolate. A pessoa vai fazer alegre. E realmente eu não falei mentira. É o jeito de falar. Né? Qualquer pessoa que é linha de frente, ele tem que ter uma retaguarda, tem que ter um carro de reserva. Num campo de futebol não tem 22 pessoas que criam 11 carros, mesma coisa ali. Estou lembrado de uma ocasião que a nossa igreja, estava com uma programação de trabalho em Santa Isabel, apresentação de grupos de senhoras. Minha esposa era vice-presidente e tal, e eu não. Só que aí eu estava ali, acompanhava, levava ela lá, tal, ficava sentado lá e tal. E quando chegou no dia que ia para Santa Isabel, um casal de Bíblia, marido e mulher, deu um problema nesse dia aí. Aí eu falei, olha, não vai dar, nós vamos mudar a data. Eu falei, vocês não vão mudar a data. A minha esposa é super, é a segunda, e eu não sou nada, mas eu sei tocar violão, eu venho todos os dias aqui, e eu fico vendo você tocar violão, tudo que você toca, eu vou tocar lá. E vai eu e minha esposa no lugar da igreja. Voltamos de novo, todo mundo chegou lá, minha esposa dirigiu, e eu toquei todas as músicas que ele tinha ensaiado. Muito bom, né? São alguns posicionamentos, né? Irmãos, mas assim, a gente como líder, a gente tem que convidar as pessoas, pode convidar. A única questão que você tem que trabalhar é o caráter da pessoa, né? Poxa, uma pessoa que não está levando a vida a sério, opa, de repente você sabe que o dom da pessoa não é esse, mostra para a pessoa. Então você tem que trabalhar, você pode. Às vezes as pessoas vêm falar assim, pastor, eu quero trabalhar, ou às vezes a gente vai atrás, ó, você está parado, meu irmão, Júlio, você não está pensando em fazer alguma coisa? Vamos ajudar a gente. Trabalha essa coisa. E outra coisa que a gente trabalha muito, irmãos, não usem ministério para segurar pessoas. Não façam isso. Chega um irmãozinho aí que está lá, vem aqui trabalhar, dá aula para as crianças. Tem algumas pessoas da igreja que ficam bravas comigo. Não, você vai subir para a escola dominical. Aí fica adolescente, né? Aí fica a final do domingo inteiro comigo. Mas por que a gente está fazendo isso? Porque eu quero que essa menina cresça espiritualmente. Não adianta, porque na verdade, você vai para a igreja, é melhor ir no oba-oba do que estudar, não é? Porque é melhor, é muito mais agitado do que você ficar sentado ouvindo. Então cuidado com isso, não motive. As pessoas falam assim, chama para o louvor. Não faça isso. O louvor é muito mais sério do que a gente imagina para trazer uma pessoa. Você pode atrapalhar tudo. Em vez de chamar ela para o louvor, chama ela para você discipular. Fala, vem cá que eu quero estudar a Bíblia com você. Pronto. Aí você trabalha com ela. Você mostra a vida cristã. Você fala quem é Jesus, as coisas, tá? Irmãos, cuide dos seus liderados. Cuide. Quantas pessoas você lidera? Tá? Como departamento, cuida deles. Ore por eles. Esteja com eles. Tá? Esteja ouvindo o que eles estão sentindo. A gente fica atento. A gente aqui no meio de todo mundo, você percebe, opa, fulano está meio cansado. Então você vai lá, não, pastor, nós vamos dormir 2 horas da manhã ontem. Não é verdade. Vem cá, eu vou orar com você. Então a gente tem que estar cuidando deles. A gente sabe o quanto eles se dedicam. A gente sabe o quanto que eles se dão aí pela obra de Jesus. E a gente tem que ser aquele que vai dar o alívio, não colocar mais fardo, tá? O líder é um servidor. A gente sempre inverte isso, né? Eu sou o líder. A gente esquece dos ensinamentos do próprio Cristo. O que o Cristo fez?
lavou os pés dos seus discípulos. Gente, é a mesma coisa. Só que pra gente parece que o status vai tomando conta do nosso coração. Né? Sou coordenador de adultos. Aí, né? Eu já sou coordenador. Vai crescendo, vai respirando. Eu faço uma ilustração disso, né? Vai enchendo, só que é como se fosse uma bexiga, né? Cheio. E bexiga, ela vai ter que murchar para que ela consiga entrar em qualquer outro lugar, numa porta estreita. Ela é inchada, ela não entra. Então a gente tem que murchar para que ela consiga entrar. Então, irmão, você serve, tá? E o servir envolve várias coisas, tá? Você se dispor para ouvi-lo, você abrir a sua casa para que essa pessoa possa vir, ter um tempo junto, você resolver os problemas juntos. Gente, é tudo isso e muito mais, tá? Para a gente formar uma equipe, a gente tem que elogiar publicamente a sua equipe. É gostoso. Olha, eu quero agradecer a fulano, a ciclano, a beltrano. Olha que trabalho bonito que vocês fizeram. É bonito. A gente tem que criar esse costume de a gente ser grato, né, pelo esforço das pessoas, porque sozinho você não vai fazer nada, meu irmão. Deus te deu a visão, mas te deu uma equipe para te ajudar, para você conseguir buscar. Invista recursos no ministério. Você é líder. Eu já falei um pouquinho, mas eu até Dani já falou em alguns lugares. Tinha uma irmãzinha que era dessa forma. Era uma área azul, ó, o ticket está azul, daqui tem que ser reembolsado. É um lápis, ó, o ticket do lápis está. Eles acham que a igreja é obrigado a comprar todas as coisas. Tá? Mas você pode também servir. Uma coisa mais bonita que está acontecendo no nosso ministério infantil é isso. Estão comprando Bíblia para as crianças. Entre eles. Ó, fulano vai fazer aniversário, vamos comprar uma Bíblia. Quanto que é uma Bíblia? R$7, ó, cada um dá um. Entendeu? Isso porque é algo que sai de você, para você doar para os outros. Isso é bonito, gente. Agora, existe ministério que ninguém compra um fantoche, um livro. Pastor, eu preciso comprar um livro. Compra um livro. Compra o seu fantoche. Para você ter, para você poder abençoar. Tá? Irmãos, respeite a sua equipe. Demonstre sua gratidão, todas essas características. Se a gente juntar tudo, a gente consegue fazer uma equipe muito legal. Comece a colocar isso diante de Deus. Tá? Ore pela sua equipe. Converse com o pastor. Lembre que você é um pastor dela. Né? O pastor é o pastor de todos. Cada equipe você... Quem que é um líder aqui do Ministério Infantil? Um líder. Quem são os líderes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 9 pastores de ministério infantil. O que um pastor faz? O que vocês esperam? O que a senhora espera do pastor da sua igreja? Ser cuidado. Hã? Ser cuidado. Tá vendo? E o que as pessoas esperam da senhora? Ser cuidado. É a mesma coisa. Não muda nada. Então, irmãos, que a gente possa olhar para isso com muito carinho, com muito amor. Né? Alguma pergunta em relação a essa parte de liderança? Né, liderando equipes, da vida do líder, da visão. Aí gostaria de fazer alguma pergunta? Aqui, aquela hora que você colocou falar, mas talvez eu dê oportunidade agora para você voltar. Você falou assim, como eu faço para eu mostrar a mesma visão que eu tenho do meu líder, do meu pastor. Mas o meu pastor também pode avisar. Entendi. Eu acho que você tem que, assim, monte seu projeto, né? Eu falo isso, tem gente que acha que isso acaba sendo formalidade. Nossa, que negócio. Não, é importante. Você tem que mostrar o que você está pensando, como você está pensando fazer isso, e o que vocês... Quanto vai custar isso? Uma das coisas que às vezes a gente se pega é isso. Né? As pessoas falam assim, vou fazer uma coisa. Quanto que fica, pastor? R$100. Na verdade fica 200, fica 300. Então a gente tem que... Às vezes a gente fala que fica R$100 porque a gente tem medo de apresentar uma nota de 300, né? Mas conversa, mostra onde vai buscar e ora. Agora, se o seu pastor achar um momento que vamos orar, meu irmão, aí é uma questão de a gente obedecer que a Bíblia fala. Ok, vamos orar, mas continua orando. Porque... Marca uma data.
Porque às vezes até o pastor fala assim, olha, vamos esperar mais um pouco, daí você fica furiosa, porque o líder não consegue esperar muitos negócios, né? Então a gente tem que se submeter com isso, porque assim, se você entende que Deus está colocando a visão no seu coração, ele vai ter que fazer isso, vai ter que chacoalhar o coração do pastor. Nós estamos conseguindo colocar em prática o projeto que nós montamos com poucas coisas, lençóis que a gente leva de casa. Agora já surgiu o teatro de fantoche, já ficou lindo montado com papel. Então assim, a semana vai tentar aos poucos, mesmo sem o pastor, ele concordou com o projeto, mas ainda não deu nada. Porque a gente não colocou quanto custa, sabe? Mas a gente coloca quanto custa agora. Aí a gente vai bater uma reunião e ele quer o quanto custa. Mostra para ele a paixão de vocês por isso, o brilho. Não adianta, meu irmão, você falar para outra irmã passar a sua visão. Tira foto. Tira foto, mostra, vai. Na igreja, sensibilizar, eu já estou começando, por exemplo, domingo agora, fez o teatro de fantoche, as crianças no chão. O interesse das crianças, as pessoas passavam pelo banheiro e ficavam olhando aqui. Você viu que joia? As próprias crianças estão começando em casa, então já... Comece para fora, usa a sugestão da expedição mochila, vocês vão ver que vão triplicar esse negócio todo. Isso. Leva o palco do teatro no meio da praça, onde vocês estão. Começa a brincar, não precisa nem fazer muita coisa não, né? Você vai ver como o pessoal começa a vir. Acabou. Aonde tem mais? Vai na igreja. Aonde que é isso? Você vai ver, domingo que vem estão lá. É assim que funciona. Aí, mas orem, tá? Não batam de frente, não brigam com a sua liderança, porque a Bíblia fala o quê? Que é colocado por Deus, né? Então, orem, unam-se vocês, orem todos os dias, busquem a direção de Deus, né? Vai ser muito gostoso a gente ver a igreja de vocês aí, alargando as tendas, porque a promessa está aqui. Por que alargar as tendas? Porque as crianças vão vir, tá? E vocês estão fincando as suas estacas. Mais alguma pergunta, irmãos? Irmãos, eu vou falhar com vocês no desenvolvimento de acampamentos, né? Mas se vocês quiserem, depois vocês me deixam um e-mail que eu passo material para vocês. Porque não deu tempo, você viu? A gente vai conversando, falando, são temas interessantes e a gente acaba não conseguindo concluir todos eles. Agora o Maurão deve estar quase chegando, ele deve ter ligado umas 20 vezes aqui, São 3 horas e 5 minutos, né? Começaria às 3 horas, hein? Acho que é 3h20. Então... beleza. Então nós estamos chegando no final e já estamos acabando aqui. Mais alguma pergunta, irmãos? Relação, só uma pincelada. Quando a gente fala, a gente trabalhar o fato, a gente não deixar de falar, né? Planejar eventos e também cronograma. Uma dica dentro do Ministério Infantil é vocês pensarem como criança para vocês planejarem um evento para criança. Tá? Vamos tentar imaginar aqui, se vocês fossem criança, qual que é o tema que chamaria a atenção para que vocês pudessem trabalhar um tema? O que vocês gostariam de ouvir? Por exemplo, nós fizemos uma palestra e a primeira coisa que vem na nossa mente, por isso que é o nome que nós tiramos da nossa igreja, é o nome EBF, né? Já pensou nas férias, você participar de uma escola bíblica de férias? Escola, eles querem fugir da escola. Tá vendo? Então a gente coloca, tem irmãos que colocam vários nomes, a gente adota o Férias Kids, tem gente que coloca Tarde Feliz, é isso? Não. Não, esse a gente faz mensalmente. Como que chama isso? Sábado Feliz. O que mais? Qual outros nomes que os irmãos já viram? Tarde da Alegria, não importa o nome, né? Mas a gente tem assim, a gente não consegue pensar como criança e muito menos pensar como alguém que não fosse da igreja. Dá um título de um tema para um acampamento. Rápido assim, pensa muito, não, você vai moldar o nosso pensamento. Um tema. Reconstruir. Como que você ouviria lá fora, sendo criança ou um jovem, reconstruir? Por exemplo, alguém, um tema, irmã. Alegria. A nossa foi, só que o nosso não foi acampamento, foi acampar dentro. Foi dentro da igreja. Criança de Jesus tem energia para gastar.
Tá, criança de Jesus. Quem vê de fora, os pais que vêm de fora, é uma criança de Jesus. É de igreja? É de igreja. Brincar de bola. Hã? Brincar de Olha, já melhora. Vamos brincar de bola. Tá? Tem um acampamento que nós fizemos, Os Incríveis. Cara, não é legal os negócios Os Incríveis? O que leva os Incríveis? O que você lembra? O que é Os Incríveis? Você quer um tema como se eu fosse pensar Uma criança ou alguém que não é da igreja. Né? Tem gente que fala, o exército de Jesus Cristo. Por que você não coloca um tema, a Liga da Justiça? Né? Sei lá, Então você pode trabalhar várias coisas. Lógico, gente, não se perca na base bíblica do meio de tudo isso. Tá? Por exemplo, quando ele fala assim, os incríveis, a gente vê lá que cada pai tinha uma super força. Por exemplo, o pai era o quê? Era forte, lembra? Vocês assistiram aí no desenho? A mulher era o quê? Elástico. A menina era invisível, né? O pequenininho era o quê? Veloz. Só que você viu que eles falharam, né? Agora, quem que é o incrível dos incríveis? Jesus. Tá vendo? Olha como são as coisas. E às vezes a gente coloca uns temas muito evangeliqueis para trabalhar algumas coisas. Também a maneira de como você vai divulgar o trabalho, você vai trazer um resultado bom. Uma vez eu fiz uma programação, não deu certo a programação. Eu fui fazer um estudo de caso, não deu certo. As pessoas não ouviram o trabalho, né? E a gente chegou a uma conclusão. Que nós deveríamos ter falado que era tudo de graça. Se falasse tudo de graça, fizemos uma programação. Colocamos tudo de graça. Rapaz, eu tô inclusive, irmãos, fiquem atentos aí no Face do meu irmão ali. Ele faz uns banners de propaganda excepcional, tá? Pede a orientação para ele que ele vai ajudar vocês. Irmãos, foi só uma pincelada, tá? Eu passo, se vocês quiserem, me passam um e-mail, que eu passo para vocês essa segunda parte de criar os programas e essas coisas, tá bom? Vamos fazer uma oração? Vamos dar as mãos para a gente terminar? Pode sim. Vamos fazer só uma oração. Quero ter junto as mãos. Isso. É a mão do seu irmão. Isso. Isso. Todo mundo deu as mãos? Irmãos. Isso. Irmãos, ser líder é um privilégio. Sabe por que é um privilégio? Você consegue ver Deus agindo face a face. Por isso que é bom a gente se envolver no ministério, buscar estar junto, porque a gente consegue ver Deus agindo, com essa força. Não perca, tá? Busquem mais, aprofundem-se mais, leiam livros de liderança, se aprofundem na palavra de Deus, porque com certeza, né? Quanto mais cuidado, mais vai ser cobrado. Mas que isso vai ser gostoso. Por exemplo, o que nos motiva nós de sermos pastores? A gente é maluco. Mas a alegria de a gente ver vidas transformadas, a alegria de ver pessoas mudando, conversões. Irmãos, não perca a oportunidade que Deus está dando para vocês. Tá? Que Deus abençoe. Vou fazer uma oração aqui. Obrigado, Senhor, porque nos reunimos aqui, Deus, para aprimorar a nossa liderança. Ser com cada líder aqui, Deus. Prepara cada liderança para que eles possam, Deus, agir segundo o teu querer e a sua vontade. Que cada visão que está aqui, Deus, que é algo tremendo do líder, Pai, que essa visão ela possa sair das mentes e do coração e se tornar prático, e que o Senhor nos dê capacidade, Deus, de vender, Deus, esses projetos para aqueles que estão ao nosso lado, para que juntos, como família, como equipe, busquemos juntos, Deus, essa direção que o Senhor tem nos dado. Pai, em relação, Deus, às nossas crianças, usa as nossas vidas para que a gente consiga alcançar novas crianças para a nossa igreja. E que esse texto de Isaías seja real, Pai, porque
o Senhor está preparando para dentro das nossas igrejas, Deus, lugares lotados de crianças correndo pelos corredores, crianças muitas vezes aí fazendo aquela gritaria, mas crianças buscando a direção do Senhor. Usa, Deus, aqui pastores e pastores, para que essa visão, para que as crianças possam se sentir em casa. Deus, obrigado. Nos prepare agora, renove as nossas forças, porque a gente tem uma caminhada hoje aqui, mais uma palestra e um culto à noite. Nos dê forças, Pai, para a gente conseguir ficar firme até o final, porque eu sei que o Senhor vai continuar falando aos nossos corações. Nós te agradecemos, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, tá?